Arsène Lupin é o ladrão mais icônico da literatura. É um personagem fictício francês criado por Maurice Leblanc, aparecendo pela primeira vez em A Detenção de Arsène Lupin, publicado em uma revista francesa em julho de 1905. Até a morte do autor, foram colecionadas dezenas de histórias mostrando o ladrão cavalheiro, conhecido pelo talento em disfarces e mudança de identidade através de máscaras para cometer seus crimes, até chegar em seu primeiro livro, Arsène Lupin, o Ladrão de Casaca. As histórias de Lupin são situadas na França da Belle Époque e o personagem sofre alterações conforme os pensamentos do autor nesse período, indo de um anarquismo encarnado nas primeiras novelas para um patriotismo exagerado durante as guerras, além de passar por transições entre ladrão e detetive, seguindo também as tendências das histórias de investigação e mistério crescentes. As principais características do protagonista eram suas habilidades em combate, o talento para resolver enigmas e a sagacidade para se disfarçar, com um toque de sua personalidade mais sarcástica, despojada e charmosa. Arsène Lupin recebeu diversas reimaginações ao longo das décadas de sua existência e popularidade, mas nenhuma delas se tornou maior do que a criação oriental Lupin III. O esperado de uma adaptação, ainda mais quando se trata de adaptar um material tão relevante para a literatura, é que tente se manter fiel pelo menos aos personagens que participam do enredo. Mas o caso de Lupin III é especial. É uma adaptação de ideais e traços da personalidade do Arsène Lupin, mas vai além e se torna uma propriedade mais única. Lupin III, o protagonista dessa versão, não é apenas uma versão oriental do personagem, ele é neto do ladrão original, herdando a sua posição como o maior ladrão do mundo. Esse Lupin é menos elegante, menos envolvido em seu lado como detetive e é muito mais rebelde, anárquico, despojado ao ponto de anunciar seus roubos com cartas enviadas para os proprietários ou para as autoridades, igual o que o original faz, mas de uma forma até mais descarada e brincalhona. Claro, o personagem mantém semelhanças nas habilidades de disfarce com máscaras, em combate e no improviso para sair das situações mais absurdas, mas no geral, essas e a posição como ladrão são as principais características herdadas, porque até mesmo os outros personagens originais não são vistos com frequência. Lupin III tem novas versões de alguns personagens como Ganimard, que originalmente é o principal oponente do personagem, no anime sendo representado por Ganimard III, que é seu sucessor e tem apenas uma aparição especial na primeira parte e depois tem uma reimaginação em outra parte com uma descendente dele também, mas enfim, nada muito além disso. O elenco é mais adepto ao estilo apresentado pelo personagem principal. Lupin III é acompanhado pelo seu principal companheiro, Daisuke Jigen, um ótimo atirador que tenta agir com uma mente mais sensata dos roubos, Goemon Ishikawa, um espadachim que se junta a eles conforme a série avança, mas inicialmente era inimigo de Lupin, e Fujiko Mine, uma femme fatale e interesse amoroso do protagonista, mas ela em específico não é tão fixa no grupo, às vezes trabalhando com Lupin, mas também usando o amor dele para se aproveitar e até atrair eles para situações de perigo e roubar os tesouros para si mesma. Nessa reimaginação, ao invés de ser perseguido por Ganimard, o Lupin é perseguido pelo inspetor da Interpol, Zenigata, que resume sua vida a tentar prender o ladrão. Por ter gostado tanto de Lupin III, isso me motivou a ler o primeiro livro do personagem original para entender bem como foram suas primeiras concepções. Desde o primeiro livro, na história de Sete de Copas especificamente, Arsène Lupin já toma uma posição mais próxima de um detetive. Essa parte gira em torno de resolver um mistério envolvendo cartas de baralho, traição e planos de um submarino. Existe um momento em que o personagem consegue roubar suas joias como consequência, mas a estrutura é mais próxima de história de detetive. Ao mesmo tempo, outro detalhe diferente do anime são os personagens secundários. Vemos que o bando de Lupin está presente nesse primeiro livro, mas em nenhum momento esses personagens são nomeados, até são em maior quantidade, dando a entender que são mais capangas que devem mudar de tempos em tempos. É um personagem mais individualizado. E como as primeiras histórias foram escritas da perspectiva de outras pessoas, como do próprio narrador do livro, existe uma maior presença da manipulação de identidade do Lupin. Aqui a gente tem menos o personagem em sua identidade supostamente verdadeira e mais dele em disfarces que só são revelados no final. Lupin III já se tornou uma franquia multimídia, então existem 6 séries principais, acompanhadas por spin-offs que servem como prequels ou simplesmente como complementos, feitas em especiais, filmes ou mangás. A série foi primeiramente criada em 1965 por Kazuhiko Kato, conhecido pelo pseudônimo de Monkey Punch. Seu objetivo ao criar a série
era refletir características do personagem criado por LeBlanc por meio de aventuras cômicas menores e mais episódicas. Monkey Punch combinou Arsène Lupin com elementos do James Bond, especialmente visto o uso de gadgets muito específicos ao longo da franquia. Além desses personagens, outras influências foram a revista Mad, de Mort Drucker e Sergio Aragones, em termos de arte. Essa revista focava em um humor mais satírico e muitos devem conhecer pelo desenho da Cartoon Network que seguia esse estilo parodiando obras mais recentes. No aspecto narrativo, se inspirou em Alfred Hitchcock e romances policiais clássicos, com pitadas de elementos vindos de A Ilha do Tesouro e O Conde de Monte Cristo. A perseguição de Lupin por Zenigata foi fortemente inspirada na relação entre Tom e Jerry. Resumindo, o autor foi influenciado pelo que era conhecido de arte adulta, policial e voltada para perseguições de gato e rato da sua época. Fujiko Mini foi criada para adicionar uma presença feminina que cumprisse o papel de Bond Girl da franquia. Inicialmente, todas as mulheres com quem Lupin ficava eram chamadas de Fujiko, mas com o tempo elas evoluíram em uma só personagem que mudava de estilo. Jigen foi criado com base no ator americano James Coburn, pelo seu papel em Magnificent Seven. Goemon foi criado para colocar um elemento mais oriental para uma série que até então era majoritariamente inspirada em figuras ocidentais. E o mais importante para o que vou aprofundar no vídeo, quando surgiu a ideia de adaptar o seu mangá para anime, Monkey Punch foi na contramão da maioria dos autores e deu total liberdade para os profissionais envolvidos. Ele apenas queria que o resultado final fosse bom, sem se preocupar com fidelidade completa ao seu material original. Nesse vídeo, eu vou me aprofundar nos diferentes significados que o personagem Lupin III recebeu em suas várias versões em 50 anos. São muitas versões alternativas apresentadas em OVAs ou especiais e não existe uma timeline muito bem estabelecida. O máximo que sabemos é que a parte 2 se passa 5 anos após a parte 1, a parte 3 também se passa alguns anos após a anterior, mas sem muitas referências de eventos compartilhados nas memórias dos personagens de cada série. Posteriormente, a parte 4, 5 e 6 foram sequências mais diretas de eventos aproveitando o que era estabelecido dos personagens em cada uma, mas fora as séries principais, Lupin Zero e o anime da Fujiko, o restante das mídias fazem parte de histórias mais independentes que não esclarecem muito bem em que período da vida de Lupin se passam. Portanto, para esse vídeo, eu vou me atentar mais ao que é mostrado do personagem nas 6 partes principais, abrindo uma exceção para comentar sobre Lupin, Green vs Red e Castelo de Cagliostro, pois apesar de serem histórias isoladas que não são exatamente canônicas, trouxeram novas perspectivas sobre o que é Lupin que se encaixam com os temas trabalhados nas partes mais recentes. Acho que a esse ponto ficou claro que o foco de Monkey Punch ao criar Lupin era de atrair uma audiência mais adulta, especificamente jovens entre o fim da adolescência e o início da vida adulta, tanto que a primeira aventura do personagem se passa em uma universidade. No período que foi lançado, o estilo artístico da obra era diferente do padrão criado por Osamu Tezuka, em um traço mais cartunesco e infantil. Os personagens de Lupin eram mais magros, com rostos mais exagerados e roupas mais estilosas. As mulheres possuíam corpos voluptuosos, realmente se aproximava mais de ilustrações adultas de Mort Drucker. No início, a obra era mais sensual, violenta e rebelde. O Lupin era muito mais próximo do que imaginaríamos de um ladrão como ele seria na vida real, mais cruel, insensível e tratava as mulheres como objetos, com o autor sempre desenhando alguma cena de sexo com o personagem principal, mas que apenas destacava o prazer da mulher, o erotismo e outras facetas do protagonista apelavam fortemente para o público japonês engessado da transição dos anos 60 para os anos 70. Lupin, tanto no mangá como parcialmente na parte 1 do anime, era implacável e psicótico, próximo até de ser um sociopata com um senso de humor distorcido. Ele matava pessoas sem pudor ou até demais se fosse preciso por seu roubo. Seus relacionamentos eram resumidos a interesses pessoais ou, no caso de mulheres, para satisfação sexual, até sediando elas para isso. Diferente do anime, no mangá, Lupin era um lobo solitário, tanto que seus trabalhos com Jigen eram mais ocasionais no início. Ambos se odiavam. Goemon, pela maior parte do tempo, era um rival e Fujiko não possuía nenhum pingo de química romântica como foi apresentado na animação. Lupin era símbolo de rebeldia e amoralidade, como uma válvula de escape para os jovens adultos que liam suas histórias. Em nenhum momento o autor queria que ele fosse visto como um herói idealizado que inspirava os leitores. Era tratado mais como um anti-herói que várias vezes se aproximava do lado de vilão. E se o protagonista seguia esse extremo, era principalmente para representar a liberdade total, contrastada por seu maior rival, Zenigata. O inspetor representava a figura da instituição e as convenções da sociedade que prendiam a população em encaixes morais que Lupin simplesmente ignorava. Era um assalariado comum, enquanto Lupin
vivia cada dia sem saber o que faria para sobreviver financeiramente. Enquanto o objetivo de vida de Zenigata era suceder no seu trabalho, ou seja, capturar Lupin para isso, o objetivo de vida do protagonista era nada. Lupin vivia apenas para ser um ladrão, mas sempre que era questionado no mangá e nas próprias adaptações do motivo para ter se tornado um, ele não tinha nenhuma resposta além de ser um ladrão por querer ser um ladrão, por querer experienciar a excitação dos roubos e perseguições com a polícia, por querer expressar a sua liberdade para o mundo. O protagonista é livre das convenções morais da sociedade, de funções estabelecidas pelo Estado e é livre de propósitos. É importante ter noção sobre como era essa versão base do personagem, pois conforme outras pessoas criaram histórias sobre ele, essa noção foi alterada. A essência foi mantida. Lupin é a encarnação da liberdade, mas esse lado mais adulto e depravado foi sendo um pouco consumido por uma perspectiva mais livre para todos os públicos trazida por Miyazaki e outros diretores. Cada temporada do anime apresentava mudanças na personalidade e atitudes do personagem principal, acompanhadas por novas cores na sua jaqueta. Inicialmente, o personagem vestia uma jaqueta verde, que acompanhava o seu lado mais sério, maduro e até insensível. Ele não sentia nada em matar pessoas no meio dos roubos, tanto que a maioria dos episódios da parte 1 terminavam com alguma grande explosão que matava um monte de gente enquanto Lupin e Jigen saíam sem nem olhar para trás. Além disso, o anime demonstrava um Lupin mais nojento sexualmente, como no terceiro episódio, que era ainda dirigido por Masaaki Osumi, que dirigiu a primeira metade dessa temporada antes de passar o cargo para Hayao Miyazaki. O diretor retratou muito mais esse lado do personagem. Nesse episódio ele acaba se encontrando com Linda, uma mulher que sofreu experimentos que a transformaram em uma bruxa que para viver precisava estar em volta de flores especiais. Durante o episódio, o protagonista tenta ajudar a personagem até que sem querer acaba destruindo as flores por esquecer que ela precisava delas para viver. Até fica triste por sua morte inevitável. Mas todo esse contexto não foi gerado por um senso de cavalheirismo e justiça de Lupin. Foi gerado apenas pelo personagem ser um tarado sexual que viu uma mulher e já queria foder. Não era nenhum romance de verdade. Eles já sentiam se conhecido e mal haviam interagido. Além do personagem agir de um jeito meio invasivo e esquisito com Linda. Na parte 2, Lupin mudou para uma jaqueta vermelha que basicamente apresentou o seu auge como ladrão. Até por essa parte será que mais teve episódios. Aqui, mesmo sendo ladrão, era uma pessoa mais esforçada para resolver injustiças, roubando apenas pessoas que não precisassem tanto do dinheiro e enfrentando vilões que muitas vezes eram extremamente malvados, como cientistas que queriam rever o nazismo, por exemplo. Ele decidiu se manter longe de assassinatos, contanto que fossem contra vilões, especialmente protegia as mulheres. Era um personagem mais próximo de um herói, com personalidade pervertida e mais leve esperada de um desenho, além de ser apenas de roubos mais tradicionais vistos na parte 1 e passar a se portar mais como um aventureiro cosmopolítico. Junto a Jigen e o Goemon, passava por vários lugares do mundo para executar seus roubos. Um exemplo disso é o próprio Brasil, que foi o foco do segundo episódio ainda dirigido por Kyosuke Mikuriya. Nele, Lupin vai até o Rio de Janeiro pretendendo roubar toda a renda gerada por uma partida de futebol no Maracanã, entre Santos e New York Cosmos, time que Pelé jogava na época. É bem legal ver as adaptações feitas dos nomes, mas que ainda deixavam claras as referências e é bem especial ver o Brasil sendo retratado em um anime dos anos 70, quando ainda era mais incomum. Depois, Lupin se aventura na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, no Egito, e nessas aventuras vive diferentes tipos de conflitos, sejam simples roubos ao banco ou até lutas contra robôs como o Mr. X, que inclusive foi o primeiro vilão no primeiro episódio da parte 1 e voltou na parte 2. Na parte 3, Lupin vestiu uma jaqueta rosa, mantendo suas características mais goofies e heróicas adquiridas anteriormente, mas em um estilo mais sagaz e especial dos anos 80, em aventuras mais malucas, envolvendo até aliens. Para deixar mais claro o quanto o personagem mudou gradualmente nessas partes, vou usar de exemplo um episódio semelhante ao citado anteriormente de seu romance com a bruxa das flores, entre aspas. A segunda parte, nos episódios 51 e 52, já dirigidos por Yasumi Mikamoto, apresentaram Cornélia, uma antiga mulher pela qual Lupin havia se apaixonado e era filha de um cientista maluco que queria reviver o nazismo, que morreu se sacrificando para salvar Lupin de seu pai, posteriormente sendo revivida pelo próprio para ser controlada e o ajudar em seu plano, sem que se lembrasse do protagonista. Esses dois episódios seguem uma linha bem diferente do que vimos na parte 1. Aqui Lupin de fato se apaixonou por Cornélia com um amor à primeira vista, sem interesses sexuais nefastos, querendo a proteger de seu pai e a salvar dessa prisão, muito mais próximo de um cavalheirismo visto no filme de Miyazaki, por exemplo. Isso mostrava a evolução moral do personagem, que se consolidou mais ainda nas partes desse século. A parte 3 terminou de lançar em 85 e a parte 4 foi lançada apenas em 2015, então demoramos 30 anos para voltar a ver uma série principal de Lupin.
agora em um novo século. A renovação foi apresentada pela jaqueta azul, que servia como um amálgama de seus traços de personalidade anteriores. Ele era pervertido e goofy, mas também suave e heróico, bruto contra pessoas que entravam no seu caminho, mas doce para ajudar pessoas mais vulneráveis. A parte 4 foi determinante também para a mudança de estrutura na franquia. Lupin no século passado foi marcado pelo formato episódico rígido, sempre eram roubos ou conflitos com vilões resolvidos em um episódio. Apenas no finalzinho do primeiro terço da parte 2, o anime apresentou a primeira história dividida em 2 partes, e mesmo assim foram pouquíssimas nesse período. Durante a parte 4, ainda que mantivesse episódios isolados, apresentou arcos mais bem definidos para o grupo acompanhar, envolvendo a conspiração do Saint Italiano e posteriormente um confronto com Leonardo da Vinci, além da parte inteira se passar na Itália, majoritariamente em San Marino, um pequeno estado independente que é remanescente da época das cidades-estado pré-unificação italiana. Mas como ainda faz parte da mesma região, territorialmente toda a cultura é semelhante ao país, então o anime foca bastante em mostrar casos que envolvam a máfia, manipulação de resultados do futebol local, a própria arte renascentista junto com o papel da cópia de Da Vinci nos episódios. O sonho italiano serviu para apresentar um lado do personagem mais voltado para o heroísmo, pois ele apenas se envolveu na luta contra a M16, organização que estava tentando roubar esse projeto feito por um cientista que foi morto pela perseguição, por ser diretamente envolvida no trauma de uma garota que ele conheceu, a Rebecca, inicialmente casando com a personagem apenas pelo interesse de roubar um item valioso da realeza, do mesmo jeito que a personagem apenas havia se casado para atrair as aventuras e excitações da vida de ladrão do Lupin, mas depois começando a desenvolver uma relação mais verdadeira com a Rebecca, ao conhecer mais sobre sua história e os motivos para ser tão rebelde. Já o confronto com Da Vinci representou a tentativa dessa temporada de alinhar os atos de Lupin como ladrão como os atos de um artista. Abre aspas. Grandes artistas e ladrões são similares. Ambos sabem como roubar sua alma. Fecha aspas. Como o próprio Lupin diz, ambas as funções roubam a atenção das pessoas de formas diferentes. Artistas atraem os outros através do impacto que suas obras causam na vida do público, seja emocionalmente, seja racionalmente. Quando uma obra marca a pessoa, ela se torna parte de suas memórias e pode ser o suficiente para manipular suas emoções, do mesmo jeito que Lupin rouba a alma de outras pessoas através do seu carisma, influenciando outros por seus roubos impressionantes e sua constante liberdade que nunca cessa, junto a um heroísmo inesperado, como foi com Rebecca, que aprendeu a verdadeiramente amar o personagem ao fim dessa parte. Na parte 5, Lupin manteve boa parte das características apresentadas na parte anterior, mas agora a direção foi mais para um lado de apresentar o personagem como um ídolo do povo, daqueles que ansiavam por ter mais liberdade e criar uma imagem idealizada do ladrão e seus crimes, ao ponto de criar um jogo virtual dedicado a apenas tentar capturar Lupin. Sua popularidade havia atingido um nível mundial, e também é mais trabalhado o elemento de imprevisibilidade das suas ações, através do elemento principal do último arco dessa temporada, o log de pessoas que usavam informações pessoais para prever precisamente os passos futuros de cada um, mas o personagem principal era tão imprevisível e livre que conseguiu superar uma previsibilidade que era certa para todos. Essa parte serviu para solidificar o que as anteriores fizeram, tanto que o personagem voltou a usar suas jaquetas antigas em alguns episódios. No episódio 6, usou o traje da parte 3, com pouquíssimas alterações no tom das cores. Nos episódios 11, 12 e 20, usou a roupa da parte 2. No episódio 17, usou a roupa da parte 1. E no episódio 18, usou a roupa da parte 4, que era bem semelhante à da parte 5, então por isso nem comentei sobre as mudanças. Por último, na parte 6, a mais recente, Lupin se aproximou mais daquela perspectiva que sua inspiração original também veio a se tornar, que é de um protagonista de uma história de mistério. A primeira parte da série foca em um arco com Sherlock Holmes, que vê Lupin como o maior suspeito do assassinato de Watson. E a segunda metade foca na busca de Lupin por Tomoe, uma mulher que faz o protagonista acreditar que é sua mãe. Nem todas essas partes executam perfeitamente as alterações na personalidade do personagem. Eu, particularmente, não gosto do lado exageradamente pervertido de Anya Fujiko, apresentado por Lupin na parte 2 e um pouco na parte 3. No mínimo, 90% dos episódios da segunda parte eram resultados do protagonista sendo seduzido e enganado por Fujiko a ser usado em um esquema que terminava com ela rejeitando o personagem principal e fugindo sozinha com o tesouro. Também prefiro que ele se tornou na parte 4 e 5 do que ele era na parte 1. Eu gosto mais de um anti-herói com um traço mais próximo de herói do que um depravado completo moralmente. Também não gosto tanto da parte 3 por continuar repetitiva como a anterior e passar por uma mudança drástica visual por volta da metade do anime, tentando deixar o traço mais próximo de um desenho mudaram demais como os personagens eram e deformaram completamente. Ficaram muito feios. A Fujiko é uma personagem muito caracterizada pela beleza e conseguiram deixar a mulher feia. A parte 6 também foi bem decepcionante. É difícil se manter interessado nos mistérios quando a base de um é assassinato,
que o Lupin não comete de forma cruel e incisiva desde a parte 1, então já nos dizia que as acusações não eram verdadeiras. Enquanto a base do outro é a mãe de Lupin, os animes sempre evitaram se aprofundar completamente no passado do personagem. Não seria agora que veríamos o encontro dele como um familiar. Porém, o ponto ao comentar sobre tudo isso é mostrar que Lupin, narrativamente e metanarrativamente, era uma franquia que se propunha a dar novas visões para os seus personagens. Cada uma dessas partes possuiu diretores diferentes. Metade da parte 1 foi dirigida por Masaaki Osumi, a outra metade foi dirigida por Hayao Miyazaki, que contou também com a participação de Isao Takahata. A parte 2 foi dirigida por Kyosuke Mikuriya, por 1/3 da temporada, e no restante foi por Yasumi Mikamoto. A parte 3 foi dirigida por Yuzo Aoki. A 4 foi dirigida por Yuichiro Yano e Kazuhide Tomonaga. A 5ª por Yuichiro Yano, novamente, e a última por Eiji Suganuma. Além de cada uma dessas temporadas ser dirigida por diretores com visões completamente novas sobre o personagem, vários episódios possuem diretores específicos que traziam versões mais inovadoras e próprias ainda. A parte 6, por exemplo, teve alguns episódios escritos por Mamoru Oshii. O Miyazaki não dirigiu a segunda parte, mas participou do roteiro e storyboard especificamente dos episódios 145 e 155. O episódio 155 em questão é tão característico do diretor que apresentou o robô criado por um cientista que apenas queria ajudar a humanidade com seu conhecimento, mas acabou sendo usado como uma arma, típico dos conflitos vistos posteriormente em seus filmes, e visualmente esse robô lembra bastante de Castelo no Céu, e a filha do seu criador mostravam semelhanças com o Nausicaa. Na época o diretor ainda não havia feito nenhum dos filmes, e muito menos o estúdio Ghibli. Então, além de narrativamente Lupin ter uma liberdade por ter vários papéis personalíssimos de cada temporada, existe metanarrativamente a liberdade dada aos profissionais envolvidos com essas histórias. Esse era o objetivo de Monkey Punch afinal, dar liberdade total à sua adaptação ao ponto de a tornar um trabalho próprio e individual em relação ao material original. Eu acho a liberdade do Lupin muito interessante, porque ela é o ápice do que podemos ver dessa ideia em uma obra fictícia. Quando citam personagens conhecidos por encarnarem o tema de liberdade em anime e mangá, os mais elogiados por suas escritas são Luffy e Eren. Ignorando discussões sobre a qualidade desses dois, o que importa é que Luffy representa uma liberdade mais romantizada e inspiradora, atrelada à luta para libertar um mundo oprimido por séculos, enquanto Eren representa uma liberdade mais corrompida, de um garoto que precisou se corromper e matar muitos para tentar alcançar o que ele via como o único meio de livrar a humanidade de guerras e alcançar a verdadeira liberdade, ao mesmo tempo que ele, buscando isso, privava sua liberdade através de todo aquele esquema de ter influenciado seu eu criança para fazer tudo o que fez, prendendo a si mesmo nesse caminho para salvar os outros. Ambas essas facetas de liberdade possuem propósitos e vieses, enquanto a liberdade de Lupin é bem diferente. O personagem literalmente não possui um propósito, um caminho ou objetivo definido e maior. Ele apenas é um ladrão porque quer ser um ladrão e é Lupin por querer ser Lupin. Não está preso a nenhum tipo de convenção da sociedade ou destino. Lupin é uma representação tão perfeita de liberdade que nós, espectadores que acompanhamos centenas de episódios especiais e filmes protagonizados pelo personagem, não conhecemos a totalidade de sua história. Existem séries dedicadas a mostrar um pouco do seu passado, como Lupin Zero, que mostra um pouco do seu início como ladrão, motivado pela influência de sua família e como seu relacionamento com Jigen começou, além de vermos um pouco de seus roubos antigos, flashbacks de Albert na parte 5, em que foram vistos roubando juntos ou atuando como rivais. Mas é isso. São pequenos fragmentos de fases muito específicas da sua vida, muito pouco considerando há quanto tempo o personagem ganha novas histórias no presente. Ao não mostrar mais o seu passado até chegar no início da parte 1, que teoricamente é o mais antigo que vimos do seu presente como ladrão, a franquia omite até mesmo a possibilidade de termos certeza se a personalidade apresentada por Lupin é a sua verdadeira personalidade, justamente porque às vezes ele é um ladrão cruel e incisivo, às vezes é mais próximo de um herói cartunesco, é pervertido, mas também pode ser um galã mais educado e cavalheiro. Não temos bem definido nem mesmo como ele realmente age. O seu grupo de ladrões também age como parte essencial para trabalhar essa liberdade, uma vez que eles demonstram diferentes lados disso. Jigen é o seu melhor amigo, aquele que o acompanha desde a infância. Originalmente no mangá, eles se odiavam e apenas ocasionalmente trabalhavam juntos, mas na animação eles são vistos sempre juntos, enquanto Goemon e Fujiko nem sempre trabalham ao seu lado nos roubos. Jigen sempre está presente como alguém mais racional e também que se importe com seu bem-estar. É até fofo como em algumas situações que Lupin supostamente morre, o Jigen fica legitimamente triste. No entanto, a presença de Jigen junto ao Lupin é usada para mostrar que, diferente do protagonista, o personagem não é totalmente livre, pois ainda está preso ao passado. Especialmente nas partes 5 e 6, vivemos a dificuldade de Jigen a se adaptar ao novo mundo moderno, recheado de inovações tecnológicas que mudaram como os crimes funcionam.
Ele até sugere a Lupin que se aposentasse por não acreditar que eles, produtos de outro tempo, conseguiriam superar a nova geração. Ele não acredita que consiga mudar, inclusive nossa relação com mulheres. Desde sempre ele teve dificuldades em interagir com elas. Tem um episódio bem interessante da parte 2, que foca totalmente em Jigen quando estava na Rússia e acabou conhecendo uma mulher que o salvou e fingiu ser casado com ele. Em 20 minutos vemos como o personagem acaba aceitando e tentando se adaptar a essa nova vida junto a uma mulher, até descobrir que ela tinha outros planos e se separar dela, voltando a sua vida como ladrão junto a seu amigo. Ou seja, mesmo quando Jigen tenta se adaptar a uma nova realidade, algum acontecimento externo o força a continuar preso a seu passado, a sua vida já está estabelecida. Goemon também sofre com isso. A sua relação com Lupin é ainda mais curiosa, pois inicialmente eles eram rivais. Goemon queria matar Lupin para provar que era o homem mais forte do mundo, mas nunca conseguia pela imprevisibilidade livre do personagem principal, até finalmente se tornar um membro mais ativo e então definitivo do trio principal na parte 2. Goemon possui a personalidade rígida e regrada esperada de um samurai, atrelada aos valores tradicionais. Demorou muito tempo para ele começar a se soltar mais em suas interações com Lupin e Jigen, normalmente vivendo sozinho e só aparecendo quando precisavam dele para algum roubo. Além de estar preso ao tradicionalismo e à sua posição a se dar como um homem mais forte, estava preso ao seu próprio ego, também atrelado a esses fatores. Durante a parte 5, o vilão final criador do log de pessoas citado antes, influencia Goemon a lutar novamente contra Lupin em um último duelo para provar quem era um homem mais forte, levando-o a acreditar que Lupin estava apenas usando ele como capacho para os seus roubos, sem vê-lo realmente como um amigo. Então Goemon cede a isso e quase mata Lupin apenas para saciar seu orgulho. Mesmo depois de muito tempo vivendo juntos e se ajudando, Goemon não conseguia se desprender totalmente de seus trejeitos apresentados lá na parte 1. Por último, a Fujiko é a única personagem do grupo que não se encaixa como alguém exatamente presa a alguma coisa. Na verdade, ela é retratada como a personagem mais próxima da liberdade vista em Lupin. Ela age como uma femme fatale, que faz o que quer quando quiser. Utiliza sua sedução e frieza para enganar o próprio protagonista, ajudá-la a conseguir os tesouros, nunca correspondendo aos seus sentimentos e tendo uma relação amorosa concreta. Porque a personagem é livre ao ponto de não se prender a romances padrões. Ela gosta dessa vivência de gato e rato que ambos possuem, com idas e vindas sem se prenderem a uma responsabilidade real de casal. Porém, eu tenho uma visão pessoal de que isso não é exatamente uma liberdade completa, justamente pela personagem não conseguir estabelecer relacionamentos constantes, ela não está totalmente livre. Nesse caso, de si mesma e seus conceitos, Lupin é um nômade que caminha de acordo com a sua oportunidade de roubo, sem o rumo certo, e mesmo assim ele aceitou ter uma espécie de família com Jigen e Goemon. Ele escolheu ter eles ao seu lado, mesmo que pudesse agir como um lobo solitário, que só ocasionalmente os chamasse. Ele é livre ao ponto de conseguir fazer isso sem perder sua liberdade, enquanto a Fujiko acabou presa em sua ideia de não poder ter nenhum tipo de relação fixa para não perder sua libertinagem. Ficou presa ao que estabeleceu como certo em sua vida, se abrir portas para um novo modo de viver. Inclusive, essa adaptação de Lupin ao grupo pode ser visto naturalmente ao longo das partes, pois entre a parte 1 e a 2, ele ficou 5 anos sem se ver os outros personagens, mas depois dela, Lupin, Jigen e Goemon nunca mais se separaram, apenas Fujiko escolhia ficar de fora várias vezes. Fora desse grupo, mas também parte dessa rede em torno de Lupin, que se liga ao trabalho sobre sua liberdade feito na franquia, está o Inspetor Zenigata. Um dos meus episódios favoritos da franquia é o quarto da parte 5, que foca em Lupin, Zenigata e Amy, juntos perdidos enquanto o protagonista é perseguido. Gosto porque eles passam um tempo no deserto e coincidentemente as melhores séries sempre possuem algum episódio que se passa no deserto. Tipo Better Call Saul, Avatar, Lupin, eu só tenho esses exemplos mesmo. Enfim, esse episódio é especialmente bom por mostrar mais como funciona a relação entre Lupin e Zenigata. De fato, eles passam todas as partes agindo como um Tom e Jerry. Dá até pena do coitado Zenigata que nunca visse Lupin e quase sempre é tratado de forma meio boba pelos diretores. Mas ainda é interessante como ambos precisam um do outro para existir. Se Zenigata não estivesse lá para o perseguir, Lupin não veria mais tanta graça em fazer seus roubos e eventualmente perderia a inspiração para eles. Ao mesmo tempo que sem Lupin para ser perseguido, Zenigata nunca encontraria alguém ou algo suficiente para preencher o vazio deixado pelo personagem. A relação desses dois foi além de inimigos de lados opostos, tanto que eles conseguiram trabalhar juntos nesse momento da história, e Zenigata não queria ver Lupin morto. É até engraçado, porque às vezes existem mais momentos desses dois próximos de um casal do que entre Lupin e Fujiko, sinceramente. São inseparáveis. Outros episódios passados demonstram essa dependência mútua. Logo no quarto episódio da parte 1, o Lupin vacila e é preso numa prisão de segurança máxima. Mas essa prisão acontece de forma tão fácil que Zenigata acredita que o personagem vai rapidamente fugir, como sempre faz. Mas então, se passam dias, meses, um ano inteiro e o protagonista simplesmente não fez nada além de ficar quieto na sua cela.
Zenigata, além de ficar incrédulo por nada acontecer, ficava temeroso e triste pela possibilidade do personagem não conseguir fugir e eventualmente ser executado como era pretendido. Ele queria ver Lupin preso, mas para ter a esperança da fuga e posteriormente voltar a perseguir para prendê-lo. Um ciclo tão importante para sua vida ao ponto de o desesperar pela possibilidade da morte de Lupin. Outro aspecto interessante da liberdade completa de Lupin III é sua adaptabilidade a novas tendências. Como eu disse antes, o Jigen é um personagem conhecido por sofrer com isso, ao contrário do protagonista. A parte 5 é a que melhor explorou a mudança da sociedade e como isso afetou a vida do personagem principal. Ele cresceu e viveu a maior parte das suas aventuras entre os anos 70 e 80. Teoricamente, na linha cronológica do anime, as partes anteriores se passaram nos anos 2000, mas vamos levar em consideração o tempo da vida real, pois as vivências do personagem nessas partes foram influenciadas pelo que era comum naquela época. Os assaltos eram mais simples e ilimitados à realidade, enquanto na atualidade Lupin teve que presenciar roubos feitos pela internet, através de vendas online. Teve que conhecer a Amy, uma garota que cresceu isolada da sociedade, tendo interações apenas virtuais, para viver focada em ser uma hacker da internet. Teve que superar um jogo virtual criado para o matar, que atingiu o mundo inteiro. A parte 5 mostra como a liberdade do personagem principal é grande ao ponto dele conseguir manter-se no Lupin nos tempos atuais. Ele é uma entidade independente de um tempo fixo. Ele existe atemporalmente. É bem interessante como o anime cria um contraste entre a Amy e o Lupin, porque o Lupin não é alguém que queria ter relações virtuais e viver isolado apenas na internet, enquanto a Amy é justamente isso. Ela não sabe como é ter relacionamentos presenciais e sentimentos reais, pois ela sempre viveu presa ao computador. Então, em meio a tempos que são consumidos pelo mundo virtual, uma persona antiga como Lupin se mostra importante para mostrar às pessoas dessa geração como viver de forma mais simples e na realidade. Traz uma nova perspectiva para o mundo moderno que personagens atuais não conseguiriam por não terem vivido o que ele viveu anteriormente. E justamente na parte 5, também é trabalhado outro aspecto importantíssimo do personagem e o que me motivou a gravar esse vídeo, o conceito do que Lupin é e suas diferentes máscaras. Quando alguém que não assistiu tanto da franquia pensa no personagem, normalmente a personalidade que se forma na mente é aquela do filme do Miyazaki, em Castelo de Cagliostro. O Lupin III rouba um cassino junto com o Jigen, mas acaba descobrindo que o dinheiro é falso. Então ambos se dirigem ao país onde essas notas falsas teriam sido produzidas, e ele acaba descobrindo que a princesa Clarice está presa e vai ser forçada a casar com Cosimo Cagliostro para que ele tenha acesso ao tesouro lendário da família. Nesse filme, o Lupin estava em uma situação de roubo usual junto com o Jigen, e posteriormente ele chama Goemon e Fujiko para o ajudar, como sempre. Mas a forma como o personagem age é diferente e foi determinante para mudar o rumo na maior parte dessas versões em outras mídias. Ele não decide salvar Clarice apenas porque salvando a personagem ele vai ter acesso ao tesouro. Ele, no momento, ele se importa com esse tesouro e rapidamente também esquece a situação das notas. Ele decide salvar a garota porque ele estava presa e iria casar com quem eu queria. Salva aquela garota porque esse ladrão era a única pessoa disponível para ser seu herói. Esse momento foi a primeira vez na história da franquia que Lupin agiu como um verdadeiro cavalheiro que queria ajudar uma garota vulnerável. Miyazaki redefiniu sua persona para um lado mais romantizado, que depois foi sendo reimaginado nas partes principais, incluído na parte 2, que estava lançando mais ou menos na mesma época do lançamento do filme. Porém, como eu cansei de falar nesse vídeo, essa não é a única personalidade do personagem, mas isso demorou para ser aprofundado pela própria franquia. Por volta do fim dos anos 80 até a reta final dos anos 2000, a franquia entrou numa estagnação na zona de conforto. Uma franquia conhecida pela inovação de diferentes mentes ficou presa a lançamentos especiais ou filmes anuais que não traziam nada que não fosse previsível. Antes do lançamento da parte 4, que renovou a franquia definitivamente, existia um OVA que tomou a coragem de abordar uma ideia que existia entre alguns fãs, mas nunca havia sido trabalhada diretamente em anime. Esse OVA foi Green vs Red, lançado em 2008, um OVA que deu a Lupin uma autoconsciência. Em Green vs Red, muitas pessoas começaram a imitar a aparência e personalidade de Lupin III, na tentativa de se tornar o verdadeiro. Ocorre uma epidemia de Lupins mundo afora devido à crescente popularidade dessa figura que influenciou as pessoas. Yasuo, um garoto comum, repetidamente recebe um casaco verde e uma Walther P38, a mesma arma utilizada por Lupin, como uma espécie de convite para que aquela pessoa assuma o papel do verdadeiro Lupin. Então ele começa a agir como tal até o verdadeiro Lupin ressurgir. Os dois acabam duelando no final do filme sob o pretexto de que o vencedor seria considerado verdadeiro. Yasuo ganha e então o longa termina com ele dirigido junto a Jigen. Nesse OVA, Lupin não nasce, ele é criado. A figura foi elevada a um ideal de liberdade tão forte que deixou de ser sobre um descendente direto de Arsène Lupin e se tornou algo que qualquer um poderia se tornar caso atingisse os requisitos. Transformou aquele protagonista em alguém imune à passagem do tempo, como uma forma de também explicar os diferentes visuais e personalidades vistas nas partes anteriores. Eu tenho vários problemas com Green vs Red, porque é uma ideia interessantíssima, mas mal executada em pouco tempo. Não faz muito sentido aceitar essa ideia.
pensando logicamente se cada Lupin era uma pessoa diferente se passando por Lupin, como essa pessoa sempre acabava junto com Jigen, Goemon e Fujiko. Se Lupin é uma figura tão única, nossa encarnação de liberdade, como ela seria tão facilmente replicável ao ponto de existirem vários sucessores, independentes? Além de ser emocionalmente triste pensar que esses amigos de tanto tempo não eram amigos de verdade e apenas se importavam com o título. Contanto, minha opinião sobre a qualidade desse OVA não é o mais importante. Ele é importante pois redefiniu a nossa perspectiva sobre uma figura que estava começando a se tornar cansada. Lupin se tornou uma existência livre ao ponto de começar a ter comentários que transcendiam narrativas isoladas de cada parte. E esse terreno preparado por Green First Red foi muito melhorado na parte 5. Finalmente vou falar do que eu queria falar desde o início. A parte 5 serve como uma versão definitiva do que significa Lupin III. Ela é um retorno às origens do personagem, ao se passar na França, que é a terra originária do primeiro Arsène Lupin, mas também voltar à ideia original do local não ser determinante pro plot como foi a Itália na parte 4, junto à volta das roupas originais e episódios especiais que tentavam emular os estilos narrativos e visuais de cada uma dessas partes. A jaqueta rosa, com um visual mais brilhante, desenho mais simples e uma comédia mais presente, a jaqueta verde junto a um cenário mais europeu, como era com Miyazaki, a jaqueta vermelha com um foco maior nos outros membros da equipe, como a parte 2 fez, ao mesmo tempo que essa parte inovou definitivamente o rumo da franquia. De 24 episódios, apenas 7 foram histórias isoladas, enquanto os outros 17 foram usados para desenvolver um plot único dividido em 4 arcos. É a mistura das origens com as inovações. Vemos a lenda de Lupin ser trabalhada pela visão das pessoas sobre quão intocável aquele ladrão é, junto à desconstrução dessa imagem nos outros episódios mostrando mais o protagonista como um humano, em situações que ele realmente sofre danos, deixando de lado aquela invencibilidade que o acompanhou pela maior parte das séries e mostrando mais dessa mortalidade. Por meio de tudo isso, a parte 5 mostra que vimos muitas versões de Lupin III, ao ponto de nos fazer acreditar que não havia mais nada a ser descoberto sobre ele. Nós, como espectadores, teoricamente somos aqueles com a maior quantidade de informações sobre o personagem principal. Deveríamos, a esse ponto, saber tudo sobre ele por termos assistido tantos episódios. No entanto, se soubéssemos tudo sobre um personagem como Lupin, isso iria contra as próprias ideias que o moldam. No último episódio dessa série, a Fujiko quer que Lupin prove seu amor. Existe todo um contexto dos dois terem se separado por alguns anos após terem tentado viver juntos, mas Fujiko ter desistido pela chateação de não ter nada novo e emocionante numa vida de casal. Ela queria provas de que o amor do protagonista era verdadeiro e forte a ponto deles ficarem juntos. E a prova desse amor dada por Lupin é a sua verdadeira face, em uma cena que não vemos diretamente o rosto do personagem principal. Ele retira uma máscara e mostra o seu rosto para Fujiko. Essa cena é uma referência a outra cena que ocorreu no mangá, em que Lupin revela que nunca mostrou sua verdadeira face nem para seus amigos, tirando o rosto tradicional de Lupin e revelando um rosto genérico bem diferente. Mas nesse caso, no mangá, era uma outra pessoa se passando pelo Lupin, então tudo isso é meio que validado. Pensando nessa perspectiva, o amor de Lupin por Fujiko seria tão forte que ele escolheria revelar apenas para ela a sua verdadeira face, revelando que durante décadas nem mesmo nós, espectadores, conhecíamos o personagem totalmente, mostrando que ainda havia mais a se descobrir sobre ele. Eu odeio essa ideia. O fato de não conhecermos o rosto real de um personagem que acompanhamos por tanto tempo distancia o público dele. Portanto, o que eu entendo dessa cena não é que Lupin literalmente revelou para Fujiko que seu rosto real é diferente do que nós vimos por tanto tempo. A ideia dessa cena é mais sobre Lupin tirando a máscara de sua personalidade e mostrando seu verdadeiro eu interior para a personagem. Afinal, as diferentes personalidades demonstradas pelo protagonista em cada série representam diferentes máscaras colocadas pelo personagem para assumir papéis diferentes. Ele age de maneiras distintas conforme o necessário para seus roubos, age de maneiras próprias para cada relação que possui em cada um dos animes, significando que mesmo acompanhando essa pessoa por tanto tempo, não sabíamos qual eram seus verdadeiros pensamentos e ideias. Isso se junta ao cerne que define a graça de um personagem principal como Lupin III. Ele existe para surpreender o espectador, nós não sabemos nada sobre ele. Gastamos nosso tempo todo assistindo tudo para tentar descobrir mais sobre ele, mas nunca chegamos realmente próximo de conhecê-lo de fato, porque ele sempre continua se reinventando e se adaptando. A graça de Lupin é sua imprevisibilidade. Essa cena provavelmente nem foi feita pensando tão logicamente de qual significado teria canonicamente para os personagens naquele mundo. Tanto que isso dá a entender que Lupin e Fujiko agora são um casal, mas a parte 6, no relacionamento não muda muito do que vimos na parte 4. O ponto dessa cena é mostrar que Lupin é um personagem eterno por continuar surpreendendo, continuar tirando uma carta da manga para reverter uma situação a seu favor. É um recado para os fãs de longa data que ansiavam por novo conteúdo do personagem e para novos potenciais fãs que não sabiam se ainda existia espaço para Lupin existir nesse século. Lupin III é uma franquia autoconsciente que entendeu seu papel na indústria e aprendeu a se renovar. Conseguiu se tornar uma adaptação além do material original na qual foi inspirada.
Nesse vídeo, eu não cheguei perto de arranhar a quantidade de histórias desses personagens, então é provável que no futuro eu fale mais sobre spin-offs como The Woman Khaled Fujiko Mine, Lupin Zero, os filmes recentes do Takeshi Koike, que trouxeram um lado mais edgy e suspense sonoro para a franquia. Existe uma vastidão de assuntos que podem ser abordados sobre Lupin III. É uma marca recheada de altos e baixos, mas até hoje eu não vi nenhum personagem que representasse tão perfeitamente o que é liberdade como Lupin. Isso é o que eu levo de melhor da experiência assistindo essas séries.